Aqui. Tá gravando, né? Beleza. Então, na página 119, tá assim. Eu vou até compartilhar a tela com vocês, que eu pedi para o Luiz tirar foto para mim. Aí, vamos ver se dá para enxergar. Esse aqui já... Ups. Mas é outra. Muita calma. Tem uma cachorra em cima de mim. Nossa, gente, não sei. Acho que eu não vou fazer esse negócio, não. Sem nem tirar do zoom. Aí. Não. Ai, peraí. Eu acho que eu mandei a partir da página 120. Ah, tá. Você manda... Vê se você consegue mandar para o WhatsApp, aí eu leio aqui pro pessoal. Acho que eu que Vou tinha mandar. pedido 120 também, né? Bem cabeçudo. Isso. Manda aí, Luiz. Aí, a gente tá no 3. Vê se dá pra abrir. Dá. Beleza. Vocês estão vendo, gente, o WhatsApp aqui? Ah, Sim, sim. beleza. Então, vamos lá. 3. Um casal de visão normal tem 4 filhos de visão normal e uma filha míope. Então, a gente pode considerar que são 4 homens e uma mulher, tá? Então, tem 5 filhos. Mesmo que você considere 4, 3 são normais e a filha, que seria a quarta, né, é míope, de qualquer maneira, você já tem que pensar que todos são normais e só um é míope. E isso é uma herança recessiva, ela é rara. Numa população aí de 5 filhos, mais os pais, numa população de 7 pessoas, todos são normais, exceto um. Então, ela aparece menos na população. Por isso que chama recessivo, tá? Então, um casal de visão normal tem 4 filhos de visão normal e uma filha míope. A filha, então, seria azinho, azinho. Enquanto os outros, né, o pai, a mãe e os outros irmãos, seriam azão, aí alguma coisa, pode ser azão, azinho, ou pode ser azão, azão. Não sabemos, mas a gente sabe que tem um alelo dominante, o azão. Essa filha, ou seja, essa menina, que é azinho, azinho, que é míope, ela é casada com um homem que é míope também. Ou seja, os dois são recessivos. E seus filhos e filhas, não está falando quantos filhos e filhas, mas se for um, tá no plural, né? Então, se foi 2 filhos, 2 filhas, 4 filhos, enfim, 3, 4, 5, não importa, mas todos eles são míopes, também são recessivos. É possível afirmar, com base nesses dados, que o caráter da miopia, o caráter miopia, né, o caráter míope é... Aí, vamos de baixo para cima, restrito ao sexo. Aqui, não pode ser restrito ao sexo, porque uma que eu não dei essa matéria. Mas, não é só para homem, não é só para mulher, porque a gente viu ali no próprio título, essa filha, então uma mulher, é casada com um homem míope, é um homem. Então, não pode ser restrito ao sexo. Tanto faz o sexo. Essa característica vai aparecer tanto no homem quanto na mulher. Então, a E não pode. Aí tem o ligado ao sexo. Dominante, tá? Dominante é a característica não míope, né? Característica de visão normal. Enquanto que a característica míope é recessiva. Então, não é ligado ao sexo, nem dominante, nem recessivo. Então, não pode ser a D, nem a C. A B, autossômico, assim, gente, lembra que são 23 pares? 22 são cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, né? Um par. E aí são 2, né? O XX mulher, XY homem. Então, um par desses 23 é sexual e os outros 22 é autossômico. Autossômico é uma palavra que designa todos os cromossomos, exceto aquele que é sexual. E, bom,
Ele é autossômico dominante? Não. Porque se fosse dominante, aí a característica normal é dominante. Tá vendo que bem no título ali, ó, é um casal, então homem e mulher com visão normal, tem 4 filhos com visão normal e apenas uma com uma visão míope. Então, a dominância aqui, o azão, é a característica visão normal. E a míope é recessiva. Então, fica a alternativa A, tá bom? A 3 é a A. E a 4, é bem interessante fazer essa aqui. Eu vou até depois ir para aquele quadro branco para a gente tentar fazer os alelos possíveis. Fica assim. Em cobaias, a cor preta do pelo é condicionada por um alelo dominante. Que bicho que é esse? Não sei, pode ser cachorro, pode ser galinha, pode ser boi, enfim. Em cobaias, a cor preta do pelo é responsável, né? Quem é responsável por ela é um alelo, é um gene dominante. Então, até aqui você vê ali embaixo, ó, Bzão, cor preta. E a cor branca por alelo recessivo, que é o Bzinho. Um cruzamento teste de um indivíduo, deixa eu pôr o Gabriel aqui, peraí. Um cruzamento teste de um indivíduo de cor preta produziu descendentes brancos e pretos em igual número. Aqui tem que tomar cuidado com o português, porque ele não está falando que o indivíduo macho e fêmea são pretos. Ele está falando que o cruzamento entre um indivíduo de cor preta e o outro. Esse indivíduo pode ser macho ou pode ser fêmea, mas precisa do outro. Se esse indivíduo preto for macho, precisa da fêmea. A fêmea vai ser que cor? Não está falando, tá? Não fala se essa fêmea é cor preta ou se essa fêmea é cor branca. É o que a gente vai ter que descobrir, inclusive. Então, o cruzamento teste de indivíduos de cor preta produziu descendentes brancos e pretos em igual número. Se esses descendentes pretos forem cruzados entre si, a proporção fenotípica esperada da prole vai ser. Então, na 4, a gente tem assim, ó, eu vou pôr outra tela aqui, tá? Para vocês, para a gente escrever as possibilidades aí. A geração parental, que aí a gente viu que esse cruzamento teste, um dos progenitores era preto, né? Se ele é preto, é Bzão alguma coisa, tá? Eu não sei o que. E ele vai cruzar com um indivíduo que não ficou especificado. A gente não sabe que indivíduo é esse. Tá? Só que a gente sabe os descendentes. Nós sabemos que o descendente vai ser metade, né? Ele fala, produziu descendentes brancos e pretos em igual número. Então, preto a gente sabe que é Bzão, alguma coisa, e branco é Bzinho. Não tem jeito, tá? Sempre vai ser Bzinho. E aqui, esse, a gente sabe que é preto. Só que assim, lembra da formação, a primeira lei de Mendel, da formação dos gametas? Para ser Bzinho, ou seja, branco, aqui tem que ser fornecido, né? Vamos supor que aqui é o macho. Aqui tem que ser fornecido um Bzinho. E aqui também tem que ser fornecido um Bzinho. Mas aí, para ser em igual número... Opa, é branco aqui. Para ser em igual número, é só a gente pensar no teste. Vamos fazer as possibilidades aí. É que aqui é Bzinho, tá? Mas caso você não saiba, você vai fazer dessa maneira. Vê? Bzão, que a gente sabe que é o preto, Bzinho, porque gerou descendentes brancos. Cruzando, para gerar descendente branco, tem que ser no mínimo Bzinho, o outro progenitor, né? Vamos por aqui, o macho é Bzão, preto, e a fêmea também é Bzinho alguma coisa. Se for Bzão, gente, faz as possibilidades, tá? Se for Bzão, a gente já sabe. Bzão, duas vezes e Bzinho. Então, aqui dá 25% branco. E no enunciado está falando 50%. Então, já a fêmea, por exemplo, não pode ser Bzão.
A outra possibilidade, ela ser Bzinho, né? Por que não pode ser Bzão, professora? Porque aí, gente, não tem como nascer descendente branco, principalmente em proporção igual, preto e branco, tá? Então, aqui nós vamos ter Bzinho, Bzinho. Tá? Porque aí você faz esse Bzão com esse Bzinho, esse Bzão com esse Bzinho, né? Então, vou até apagar isso aqui para não confundir. Bzão, Bzinho, preto. Bzão, Bzinho de novo, preto. Aí, esse Bzinho com esse Bzinho aqui. Bzinho, Bzinho, branco. E esse Bzinho com esse outro aqui. Tá? Eu não consigo fazer o quadro de Pinet aqui. Quem preferir, depois faz, me manda foto para ver se tá certo, mas é isso, tá? Você pode fazer dessa forma. Sempre assim. Esse Bzão com esse e depois com esse. Esse Bzinho com esse Bzinho e depois com o outro, tá? Por isso que a gente sabe que essa geração aqui, que a gente vai chamar de geração parental, ela é Bzinho, eita, ela é Bzão, Bzinho, 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 tá? Aí sim a gente tem 50% deles são pretos e 50% branco, tá? Se tivesse 500 filhotes, 250 seria branco, 250 seria preto. Se tivesse 100 filhotes, nossa, meu Deus, 50 preto, 50 branco, tá? Acabou por aí? Não, porque isso aqui a gente descobriu que a geração parental, os pais desse cruzamento teste, são, então, da geração P, né? Bzão, Bzinho, cruzou, Bzinho, Bzinho. E aí gerou a geração F1, que vai ser, como a gente viu ali, possibilidades, né? Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ah, mas é igual? Mas você tem que deixar bem especificado, né? Que gerou descendentes de genótipo Bzão, Bzinho e de genótipo Bzinho, Bzinho. Aí a segunda parte, um cruzamento teste de indivíduos, tá? Se esses descendentes pretos, preto, qual que é o preto? É o heterozigoto, Bzão, Bzinho. Então aqui a gente tá falando da geração F2 agora. Vou pegar esse Bzão, esse aqui que ele quer, né? O computador ajuda nós, filho. Se pegar esse aqui, ó. Se esses descendentes pretos forem cruzados entre si, ou seja, se cruzar Bzão, Bzão com ele mesmo, com Bzão, Bzinho, se pegar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, forem cruzados entre si, a proporção fenotípica esperada pela prole será. Aí, de novo, eu vou até pôr desse lado aqui, para ficar meio que padrão, tá? O Bzão, eu vou cruzar com o Bzão. Peraí. Vou repetir aqui. Esse Bzão aqui, eu vou cruzar com esse. Certo? Aí fica Bzão, Bzão. Esse Bzão aqui, eu vou cruzar com esse Bzinho. Bzão, Bzinho. Agora, esse Bzinho, eu vou cruzar com esse Bzão, a regra da genética, o Bzão vem na frente, né? Ou sempre a letra maiúscula que representa o dominante vem antes. E esse Bzinho aqui com esse. Aí isso aqui dá certinho monohibridismo com dominância, que é a primeira lei de Mendel. Então vai ficar a proporção que ele pediu é a proporção fenotípica, tá? Só para a gente já ir lembrando, se fosse a proporção genotípica, aqui seria 1/4 dá 25%, né? E esse genótipo é preto. Aí, Bzinho, Bzinho é 1/4 também. Só que se eu somar 1/4 mais 1/4, dá meio. Então, Bzão, Bzinho é meio, que significa aí 50%. Mas como tem esse Bzão na frente, então o fenótipo vai ser preto.
E aí, o Bzinho, 1/4. Esse aqui representa 25%. Ele vai ser branco. Tá? Esse Bzinho aqui entra naquele 1/4 mais 1/4, que dá 50%. O que o enunciado está, o exercício está pedindo? O enunciado está pedindo uma resposta de fenótipo. A proporção fenotípica será de 3:1. Isto é, 3 indivíduos pretos para um indivíduo branco. Você pode colocar também 75% preto, né? 75% preto e 25% branco. Tá? Às vezes, gente, não vai nascer só 4, né? Imagina, vai nascer 400 filhotes. Que a gente pode considerar em 10 anos os coelhos. Ixi, é bastante filho. Então, nasceu 400 filhotes de um casal em 10 anos de coelho, de rato, enfim. E aí, pode ser que desses 400, 300 sejam pretos e 100 sejam brancos. Isso acontece, certo? Então, esse aqui foi o exercício 4, tá? Alguma dúvida, gente? A explicação, apesar, né, era bem mais fácil ser lousa, mas tá dando para entender? Dá para entender. A matéria é meio complicada, mas dá para entender. Dá para ir, né? Então tá bom. Aí vamos para o 5 agora. Eu vou lá para as imagens de novo. Ai, Jesus, como que eu vou ver? Acho que é esse. A primeira lei de Mendel, vocês estão vendo, né, a pergunta? Sim. Sim, tá. Então, beleza. A primeira lei de Mendel pode explicar a herança entre os tipos sanguíneos. Eu gravei uma explicação mais, assim, aprofundada com o 9º A, e eu coloquei para vocês, né, disponibilizei, porque junto a gente foi fazendo as atividades anteriores. Então, volta lá se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu já vou explicar bastante coisa aqui nessa pergunta. Então, a primeira lei de Mendel pode explicar a herança entre os tipos sanguíneos. Sobre isso, responda. Por que os indivíduos portadores do tipo sanguíneo AB são chamados de receptores universais? Bom, vamos sair daqui rapidinho. E eu quero ir lá para o quadro branco para a gente fazer algumas anotações. Eu queria limpar, mas não dá para limpar. Opa. Eu não sei fazer um novo. Clean all dress. Isso, beleza. Seguinte, gente. Nós temos 4 tipos sanguíneos. Uma revisãozinha básica aqui. Tipo O. E a gente não tá falando aqui do positivo e negativo. Tá só da tipagem sanguínea, o sistema ABO. No tipo sanguíneo O, nós vamos ter aglutinogênio. Que raio que é isso? A proteína que fica em volta da hemácia. Aglutinogênio ausente. Então, as hemácias elas são lisas, elas não têm nenhuma proteína em volta, tá? Mas, no plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, as aglutininas anti-A e anti-B. Significa que o tipo sanguíneo O pode doar para todo mundo, tá? Ele é o doador universal. Mas ele não pode receber de qualquer um, ele só pode receber do tipo O. Se ele receber do tipo A, como ele tem essa aglutinina anti-A, que é uma molécula, é uma enzima que vai grudar na hemácia e vai destruir a hemácia, se ele tem anti-A e ele receber sangue tipo A, essas enzimas que ele tem, né, as aglutininas, vão direto naquela hemácia e vão destruí-la. Então, não é vantagem. Por isso, se ele receber
uma doação do tipo A, tipo B ou tipo AB, já era. Não pode. Mas doar, ele pode. Porque vai doar o glóbulo vermelho. Então, o aglutinogênio ausente, ele pode doar para o O, para o AB, para o B, para o A, sem problema nenhum. Então, o tipo sanguíneo aqui é doador universal, tá? Pode doar para qualquer tipo sanguíneo, mas só pode receber do tipo O. Já o tipo A, B, o que acontece? Ele tem os dois aglutinogênios na hemácia. Então, ele possui aglutinogênio A e B. Tá? Se ele tem aglutinogênio A e B, não pode ter aglutinina nenhuma, porque senão a própria aglutinina iria destruir a hemácia. Isso não é vantagem. Então, aglutinina ausente. Por isso, ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo. Isso faz dele receptor universal. Respondendo a pergunta da A, 5A, por que os indivíduos portadores do tipo sanguíneo AB são chamados de receptores? Muito simples. O tipo sanguíneo AB não possui nenhuma aglutinina, portanto, por isso, ao receber qualquer tipo de sangue, não ocorre a coagulação, ou que a gente chama, né, aglutinação, a destruição da hemácia. Mas justamente porque não apresenta aglutininas, tá? A B, eu não vou voltar lá, eu vou ler aqui e você acompanha na sua apostila. Por que os indivíduos portadores do tipo sanguíneo O são chamados de doadores universais? Porque eles não têm aglutinogênio, tá? Aí o B. Porque o sangue tipo O não tem aglutinogênio ao redor das hemácias. Por isso que ele pode doar para todo mundo, mas ele só pode receber dele mesmo. E a C, como possivelmente serão os descendentes provenientes do casamento entre os indivíduos? Isão A, Isão B, Izinho e Izinho. Bom, aí que eu vou pro lado de cá agora. Eu preciso cruzar. Ixi, como eu vou fazer isso? Ó, gente, eu vou usar Isão A. Vai ter que ser assim, tá? Isão B. E vai ter um cruzamento com Izinho e Izinho. Faz aquilo que eu expliquei. Cruza esse Isão A com esse Izinho, tá? Então, fica Isão A. Izinho. Aí você vai cruzar de novo, né? Esse Isão A com esse outro Izinho. Ops, com esse aqui. Primeiro aqui. Volta lá. Isão A. Izinho. Aí você vai pro Isão B. Isão B cruza com esse primeiro Izinho. Isão B, Izinho. E esse Isão B ainda com esse último Izinho. Isão B, Izinho. Isão... Gente, a hora que cair a conexão, nós vamos entrar de novo, tá? Aqui, quando é Isão A, Izinho, é sangue tipo A. Mesma coisa. Tipo A. Isão B, Izinho, sangue B. E aqui, mesma coisa, sangue B. Com isso, nós temos, respondendo a pergunta, né? Como provavelmente serão os descendentes provenientes do cruzamento entre os indivíduos, né, com esses genes? Bom, vai ser 50%, vamos dar a resposta bonita, né? Os descendentes serão 50%
sangue tipo A com genótipo visão A, zinho, e 50% sangue tipo B com genótipo visão B e zinho. Certo? Esse foi, então, a resposta das 5C. Tá? 6. 6 é massa. Vou dar um print aí, gente. Depois vocês terminam de copiar. Que a gente vai lá pro 6º. Ou vocês querem um tempinho para copiar? Eu vou também. Não tem problema. Posso ir pro 6º? Ou espera um pouquinho? Espera só um pouquinho para terminar de copiar. Tá bom. Aí você me avisa aí, Luiz. Pronto, pode ir já. Pode ir já. Tá bom. Vou limpar tudo, tá? 6º. Olha lá. As flores da planta boca de leão podem ser vermelhas, brancas ou cor-de-rosa. Realize os seguintes cruzamentos e descubra como serão os fenótipos e os genótipos das flores resultantes desses cruzamentos, né? A. Entre 2 homozigotos de flor vermelha. Então, visão. Vamos voltar lá. Certo. Primeiro. 6A. Primeiro cruzamento vai ser visão com visão, né? Aí, gente, aqui vai formar a gameta. Esse visão e esse visão. Então, assim, parece bem bobo, mas é bom treinando. Esse visão vai cruzar com esse. Visão. Esse visão aqui com esse outro. Então, visão. Esse aqui, esse visão com esse. Visão. E esse visão com esse outro. Visão. Novamente, visão. Então, aqui nós temos certeza absoluta, né, que vai 100% visão. Esse é um genótipo, tá? Expressa um fenótipo vermelho, certo? Então, respondendo aí, é 100% visão, que expressa um fenótipo vermelho, tá? Cor vermelha para as pétalas, certo? O B, o segundo cruzamento, que ele está sugerindo aqui, é entre 2 homozigotos de flor branca, ou seja, visão, cruzando com visão. Faz a mesma coisa, cruza esse visão com esse, depois você cruza esse mesmo visão com o outro, e vice-versa. Então, você vai fazer assim, visão. 100% de genótipo visão, que expressa flor de cor branca, tá? É a B. Agora, C. Começa a complicar um pouco, né? Entre um homozigoto de flor vermelha
e outro homozigoto de flor branca. Então, vai ser homozigoto de flor vermelha cruzando com homozigoto de flor branca. Então, você vai usar esse Vzão com esse Bzão. Vzão, Bzão. Esse Vzão com o outro Bzão. Vzão, Bzão. Esse segundo Vzão com o primeiro Bzão. Vzão, Bzão. E esse segundo Vzão com o segundo Bzão. Vzão, Bzão. Então, aqui você tem uma flor com uma característica misturada, tá? Que é o rosa. Então, 100% de genótipo Vzão, Bzão, que expressa o fenótipo cor da pétala rosa. Certo, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Tranquilo. Nenhuma. Tá. Isso aqui, lembrando, né? É um monohibridismo sem dominância. Porque vai ter o vermelho que é dominante, o branco que é dominante. Aí, quando dá o cruzamento dos dois dominantes, dá uma coloração aí intermediária, tá? Não é nem rosa, perdão, não é nem branco nem vermelho, é um rosa. Então, é uma coloração intermediária, tá? É do tipo intermediário. Lembrando que a tipagem sanguínea que a gente acabou de fazer, o isão A e isão B, é uma codominância, porque vai expressar tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B. Não vai ser assim, um tipo C, tipo sanguíneo C, não existe. Então, é o tipo A mais o tipo B, por isso que é codominância, os dois dominando junto. Aqui, no caso das flores, não, é uma intermediária, ocorre uma mistura, tá? Aí a D, entre um homozigoto de flor vermelha e um heterozigoto de flor rosa. Então, na D, um homozigoto de flor vermelha, Vzão, Vzão, com um rosa, que é o Vzão, Bzão. O que a gente vai ter disso aqui? Volta lá, né? Esse Vzão com esse Vzão. Vzão, Vzão. Aí, esse primeiro Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Esse Vzão aqui, o segundo Vzão, né? Com esse primeiro Vzão. Vzão, Vzão. E esse Vzão com Bzão. Vzão, Vzão. Cuidado, tá? Aqui, Vzão, Vzão, é vermelha. Vzão, Vzão, rosa. Vzão, Vzão, vermelha. Vzão, Vzão, rosa. Então, de 4 possibilidades, 2 são vermelhas e 2 são rosas. Então, 50% vermelha, 50% rosa. Para o cruzamento, se obtém, não sei escrever obtém, se obtém 50% Vzão, Vzão e 50% Vzão, Vzão. Ou seja, metade será vermelha e a outra. Bom, como cortou, então a gente perdeu o que estava escrevendo, né? Mas termina com os outros 50% rosa, né? Era 50% vermelha, 50% rosa. Então, metade vermelha, metade rosa, certo? Vem, filha, sobe aqui. Ah, ela tá um grude hoje. E quer ficar grudada. Aí, vamos lá para a E. Ah, cadê? Aí. E. Assim.
entre um homozigoto de flor branca e um heterozigoto de flor rosa. Então, flor branca, bezão, bezão, cruzando com a flor rosa, que é bezão, bezão. Seguinte, volta lá, né, no que a gente estava fazendo. Esse bezão com esse vezão. Fica vezão, vezão. Esse bezão ainda com esse outro bezão. Então, bezão, bezão. Esse bezão com esse vezão. Bezão, vezão. E esse bezão com esse bezão. Bezão, bezão. Aí, gente, tem uma regra, né? Que aqui vai ser o vezão, bezão. E a regra aqui, bezão, bezão. É só uma regra da genética, não tem o que fazer. Então, aqui a gente tem, quando é vezão, bezão, rosa. Quando é bezão, bezão, branco. É cor branca, né? Vezão, bezão, cor rosa. E bezão, bezão, branca. Então, entra naquele mesmo esquema que a gente viu no anterior, só que o anterior era vermelho e esse aqui é rosa. Então, 50% do genótipo bezão, bezão, que expressa a coloração rosa. E 50% do genótipo bezão, bezão, que expressa cor branca. Tá? Gente, sempre deixa claro o que é genótipo e o que é fenótipo, tá? Porque, assim, por exemplo, o azão, como a gente estava vendo lá, pelagem preta. Mas o azinho também. Então, são dois genótipos para um fenótipo. Dois genótipos para um fenótipo. O fenótipo é coloração preta. Mas pode ser azão ou azinho. Então, cuidado, tá? Deixa escrito bem claro que você está falando do genótipo que vai expressar tal fenótipo, certo? Aí você nunca vai se confundir e também você vai conseguir acertar a questão. Porque às vezes pode ficar meio assim no ar, né? Tá, mas o que é? Genótipo, fenótipo? Então deixa bem claro, certo? F. Entre dois heterozigotos de flor rosa. Então, bezão, bezão, cruzando com bezão, bezão. Esse é legal, tá? Muito massa. Porque aqui a gente vai ter todos os genótipos e fenótipos. Esse vezão aqui vai cruzar com esse vezão aqui. Então, nós vamos ter vezão, vezão, que já vai dar a coloração vermelha. Aí, esse vezão com esse vezão. Vezão, 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 que vai dar rosa. Esse vezão com esse vezão. Vezão, vezão, rosa. E esse vezão aqui com outro vezão. Branca. Se você perceber, nós vamos ter 1 para 2 para 1. Volta naquela proporção mendeliana da primeira lei, tá? Primeira lei de Mendel, que fala sobre a proporção fenotípica. 1 para 2 para 1, tá? Proporção genotípica. Então, vamos lá. 25% de genótipo, vezão, vezão, que manifesta coloração vermelha. 50% de vezão, vezão, expressa cor rosa. E 25% de vezão, vezão, que expressa cor branca. Em português bem simples também, não precisa fazer respostas muito elaboradas, mas elas precisam ser completas.
mostrando que você sabe o que é genótipo e o que é fenótipo, tá? E a G, as flores da boca de leão apresentam dominância, herança intermediária ou codominância. Lembrando, a dominância é quando uma coloração domina sobre a outra, então ela vai aparecer numa concentração muito maior na população. Por isso que nas ervilhas era muito mais frequente aparecer amarelo do que o verde. O amarelo domina sobre o verde. O gene até está ali, mas como aparece, o gene para o verde até está presente no heterozigoto, mas como está muito mais característico, muito mais forte o amarelo, né, o azão aparecendo ali, já era. Então, não é o nosso caso aqui da boca de leão. A boca de leão não tem, o vermelho não domina sobre o branco, sobre o rosa, nada disso. Então, nós não temos uma dominância. Nós temos uma codominância? Também não, porque se fosse codominância, seria branco e vermelho, juntos. E quando a gente olha para essa flor, a gente observa o rosa, tá? Então, uma coloração entre o branco e o vermelho. Por isso que ela vai ser, então, uma herança intermediária. Apesar de seguir as leis de Mendel, né? A genética mendeliana, tá? Vocês vão ver no segundo colegial a genética não mendeliana, né? Se preparem. Fiquem muito craque de matemática, porque é praticamente só matemática. Então, aí vocês vão ver, por exemplo, linkage. O linkage, né, essa interação gênica, não acontece na primeira lei de Mendel, nem na segunda, nada. É uma lei totalmente diferente e ela é modernaça, tá? Então, tem situações onde a genética mendeliana não entra, mas nesse caso, mesmo sendo uma herança intermediária, a primeira lei entra facinho, tá? Então, respondendo, a boca de leão vai acontecer uma herança intermediária, uma vez que rosa, a coloração rosa aparece em heterozigose, não manifesta nem branco, nem vermelho, mas uma coloração intermediária. Beleza? Aí, gente, dá uma segurada aí. Eu vou ver um negócio aqui, tá? Rapidão. Tem uma planta aqui na casa dos meus avós, que é onde eu tô agora, que ela tem essa coisa de herança intermediária. Eu vou tentar ir lá e mostrar para vocês. É pertinho. Vamos aproveitar que não tá chovendo, né? Aqui quase uma selva aqui. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Eu até um dia pensei em tirar uma foto e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Se ainda tem essa flor. Eu sei que tem. Eu tava até explicando para minha avó. Tem, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Peraí, ó. Essa aqui é a vermelha, tá? Essa é uma branca, só que ela tem rajado de vermelho. E essa aqui é totalmente rosa, tá vendo? É que ela não tá aberta, tá? Ela é rosa, aí a branca e a vermelha, tá? Eu acho que eu não tenho outra aqui. Bom, enfim, é uma planta, essa aqui é uma planta só. Então, ela vai ter a vermelha, tá? Aqui, a branca, apesar desses pintinhos aqui rosa, ela tá branca, tá? E aqui, minha avó ali. E aqui, deixa eu ver se tá aparecendo. A rosa, é que ela está fechadinha, tá? Mas ela é bem rosa, bem característica. Então, nesse tipo de planta, dá pra ver. E acontece essa herança também. Aqui, aqui não tá muito boa. Deixa eu ver isso. Flora, tá comendo a planta. Cadê? Aqui. É rosinha, mas ela ainda não abriu, então não dá pra ver direitinho, tá?
Mas é só para vocês verem que é verdade, né? Acontece mesmo. Agora eu vou voltar lá pra sala. Tá mó ventaninha aqui. Deu para ver, gente? Ou cortou? Deu pra ver. Beleza. Então, acontece mesmo, é bem comum na natureza, esse tipo de cruzamento e expressão, certo? Bom, deixa eu ver se dá pra gente fazer mais algum. Olha, de olho na prova. Vamos terminar o de olho na prova, que são só 2 questões, e aí eu já encerro a aula, tá? O albinismo é um distúrbio genético humano causado por um gene autossômico recessivo. Então, é azinho. Autossômico, porque não está no cromossomo sexual, recessivo, azinho. Ou seja, nós que temos um pigmento, né, que temos uma melanina na pele, a gente é o dominante. Quem é albino, que não tem coloração nenhuma, nem nos cílios, nem na sobrancelha, nem no cabelo, é branco mesmo. É recessivo. Indivíduos albinos são caracterizados pela ausência parcial ou total de pigmento na pele, no cabelo e nos olhos. É estranho, tipo, ele tem um olho vermelho. Essas características seguem o padrão da herança decorrente na primeira lei de Mendel. Os símbolos azão e azinho representam os alelos dominantes e recessivos, respectivamente. Olha lá, o exercício já deu até essa informação para vocês. Assinale a opção que apresenta a probabilidade de nascimento de uma criança de pele com pigmento normal, tá? Descendente de uma mulher albina e um homem heterozigoto de pele com pigmentação normal. Considere que o casal já tem um filho albino. Então, qual a probabilidade de nascer um filho normal? Por aqui. Eles querem um menino normal. Menino normal. Só que, então, é azão alguma coisa. Só que a mãe, o pai é normal, né? Deixa eu ver aqui. Descendente de uma mulher albina e um homem heterozigoto. Ah lá, o pai heterozigoto, ele é normal, mas ele tem esse gene, né? E a mãe albina. A mãe é azinho. O pai azão. Bom, gente, faz o cruzamento, né? Cruza azãozinho, cruzando com azinho. Cruza esse azão com esse azinho primeiro, né? Azão. Depois você cruza esse azão com esse azinho. Vou pôr aqui do lado, tá? Por uma questão de espaço. Agora, esse azinho com esse azinho. Azinho. E aquele azinho ali, segundo azinho, né? Com o outro segundo azinho. Aí fica azinho. Bom, 4 opções, 2, ele vai ser normal, porque ele tem esse azão aqui. Então, 50% ou meio, né? Chance de ser normal e 50% ser albino. Só que, gente, pode nascer uma menina. Então, cuidado, tá? No caso da 1, considere que o casal já tem um filho e eles estão pedindo o nascimento de uma criança. De uma criança. Então, beleza. Não especificou o sexo, então não tem que se preocupar com multiplicar. Lembra da probabilidade? Qual a probabilidade de nascer uma menina normal, né? Um menino albino? Então, aqui não precisa se preocupar. A resposta é essa aí, já fica a alternativa A, B, C. 50%. 50% de chance de ser normal. E 50% de chance de ser albino. Tá? Esse aqui foi de olho na prova 1. E a 2. Vamos lá. Uma perguntinha desse jeito, assim, é questão de prova, tá? Aí, os genótipos do sistema sanguíneo ABO
são representados pelos seguintes alelos múltiplos: isão A, isão B e izinho. As informações a seguir foram disponibilizadas a um estudante de biologia que pretende fazer uma prova de seleção de monitoria de genética, para o qual ele terá que escolher uma única opção falsa. Então, a gente tem que marcar a errada. Dentre as afirmativas a seguir, assinale a falsa. A. Os alelos isão A e isão B são codominantes entre si e dominantes em relação ao alelo izinho. Certo, né? Quando aparece o isão A e quando aparece o isão B, não tem um que domina sobre o outro, os dois vão aparecer juntos. Mas, quando aparecer o izinho, aí tanto o isão A quanto o isão B domina. Então, a A tá certa. A B. Os alelos isão A e isão B podem se expressar em heterozigose e produzem, respectivamente, a glutinina A e a glutinina B. Não sei não, acho que essa aqui tá errada. Porque só pode ser heterozigose quando for isão A e izinho. Mas isão A e isão B é heterozigose, mas os dois se expressam. É codominância. Então, não tem, assim, um que domina sobre o outro, né? Então, não. Acho que a B é a falsa, tá? Então, 2, B. Vamos ver a C, se não é melhor, né? Se não tá mais falsa que a B. O alelo vizinho determina a ausência de aglutinogênios. Isso aí. E expressa o tipo sanguíneo O, somente pelo par recessivo izinho-izinho. É isso aí. A D. É provável que uma mulher com tipo sanguíneo B possa ter filhos com tipo sanguíneo O. Pode. É possível que uma mulher com tipo sanguíneo B seja isão B izinho e o pai também tenha um izinho, um genezinho, aí o filho vai ser O. Entretanto, basta somente que o tipo sanguíneo B seja expresso na forma de homozigótica para que essa afirmação deixe de ser uma provável verdade. É verdade. Se for isão B, aí não tem como, né? Aí não dá. Mas se for isão B, izinho, aí dá, certo? Bom, gente, alguma dúvida?